Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar aqui falando sobre algumas coisas que eu tenho comentado. Eu tenho feito aqui uma forma simples do vídeo, até porque se você quer colocar imagens, colocar alguma coisa, sempre você acaba sendo barrado de alguma forma, o vídeo não vai. Então, infelizmente, tem que ser assim mesmo. Eu sei que muitas vezes é cansativo, muitas pessoas não chegam até o final do vídeo porque só tem apenas eu aqui falando, mas é assim, tá? Infelizmente, não dá para enfeitar muito com esses assuntos que eu falo aqui, porque qualquer imagem, qualquer coisa, o vídeo não vai, o vídeo sai do ar, o YouTube não deixa. Então, infelizmente tem que ser assim, apenas de uma forma meio crua mesmo, tá? E o politicamente correto, tá? Utilizar a linguagem como uma arma psicológica de dominação não é uma ideia nova. O Paul Joseph Goebbels substituiu algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazi, né, aquele pessoal lá da Segunda Guerra, antes da União Soviética, quando o Hitler ainda sonhava em ser um artista. Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras. Antônio Gramsci, que aprendeu com Karl Marx, também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de uma nova ordem social e cultural. E Maquiavel ensinou que o príncipe deve, mais do que utilizar as palavras de maneira conveniente, convencer seu povo a ajudar a usá-las conforme a sua conveniência. O que estes crápulas sabiam é que quando a linguagem declina, a capacidade de compreensão da realidade diminui na mesma intensidade. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Tá? Se você não entende o significado das coisas, você é manipulado. Tá? Essa onda do politicamente correto não é espontânea e não é bacana. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligados aos grupos globalistas. Seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Esta técnica psicológica já estava nos estudos de Ivan Pavlov e foi aperfeiçoada em diversos experimentos controlados por programas governamentais como o MK Ultra, tá? Ou por organismos privados como o Tavistock Institute. Desde os anos 40 e pelo menos até a década de 60, os russos e chineses também estudaram bastante este assunto e suas ditaduras usaram muitas dessas técnicas. Comprovada sua velhice e a má fé que originou-se, passamos então à sua estupidez. Como funciona a destruição da linguagem pelo politicamente correto? Em que consiste este fato? Consiste na esmagadora maioria das vezes em substituir uma palavra por uma expressão não significante, vazia ou por uma palavra que possui outro significado. Afrodescendente não é negro. A Charlize Theron, ela é uma afrodescendente, mas é mais loira que a Xuxa. Só assim já dá para perceber como é falha essa substituição. O politicamente correto toma a figura de linguagem como fato, o eufemismo como descrição objetiva. Seus defensores acreditam na ideia de que excluir uma palavra pode eliminar um problema, uma estupidez tão absurda que só uma burrice coletiva sem precedentes pode explicar. Esse patrulhamento da linguagem se enraizou na nossa cultura, na imprensa e até na literatura. Gerou uma nova forma de censura, muito pior, subliminar, rasteira, que só fortalece a hipocrisia, a falsidade e o puxa-saquismo. Seguir essa onda idiota, que se replica como vírus, demonstra insegurança, necessidade de aprovação e incapacidade intelectual, além de confundir o intelecto e limitar a imaginação e o raciocínio. O maldito politicamente correto ainda traz um problema maior, de ordem moral, te obriga a mentir.
Tá? Você está vendo um gordo, sabe que é um gordo. Gordo, no dicionário, quer dizer exatamente aquilo que você está vendo. Mas para não desagradar os patrulheiros da estupidez, você mente horizontalmente avantajado. Ou, muitas vezes para não ofender, você mente. Tá? Assim, não que você tenha preconceito com a pessoa, nada disso, tá? Mas você não pode falar certas coisas, tá? Você tem que mentir que tá tudo bem, que esse negócio é certo, que essa tal coisa é certa, que não é, tá? Não que é um preconceito, mas você tem que omitir o que você está vendo. Em várias formas que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas fingem e mentem para ficar bem, lá no politicamente correto. Um exemplo mais sério quando as palavras que indicam objetos não sensíveis são esquecidas ou substituídas. Os conceitos que elas representam vão para o poço do esquecimento, já na próxima geração. Conceitos como saudade, misericórdia, compaixão podem desaparecer da vida cotidiana das pessoas por séculos, para depois serem restaurados após uma convulsão causada pela repressão desses instintos naturais. E isto é apenas um dos males dessa doença que infesta toda a sociedade ocidental. Eu vejo a burrice contemporânea, que já é histórica, como consequência da destruição da linguagem, um resultado que prova a eficácia de um plano diabólico. Tá? Livro A Introdução à Nova Ordem Mundial, do autor Alexandre Costa. Tá? Bom, estamos vivendo num tempo onde você não pode falar a verdade, você tem que fingir o tempo todo, as pessoas fingem o tempo todo. E um dia essas coisas, isso vai explodir, porque não é o natural. As pessoas não estão vivendo de uma forma natural, mostrando os seus sentimentos de verdade, a misericórdia, tal. As pessoas estão tendo que ser outra coisa, deixar de ser o que elas são para mostrar algo para a sociedade. A sociedade exige que você seja de um jeito, mas você na verdade é de outro. Tá? Então isso um dia explode. Isso um dia explode. Em muitas circunstâncias, como tem acontecido. Doenças psicológicas, aquela doença da tristeza que a gente não pode falar aqui, e ansiedade, tanta coisa que a gente vê hoje em dia, causa por conta dessa repressão, que você não pode mais ser aquilo que Deus fez. A sua vida, você tem que mentir, você tem que fingir ser outra pessoa na sociedade para você se encaixar. Tá? E muitas pessoas vivem assim, na sua empresa, num grupo de amigos da faculdade, da escola, em qualquer lugar. Na mídia principalmente, nas redes sociais, na televisão, em todo lugar, nos filmes e tudo, os atores, atrizes, os apresentadores, influencers, têm que mentir o tempo todo. Né? Mentem o tempo todo. Tem que fingir que o negócio é bacana, uma coisa é horrível, está acontecendo, mas tem que falar que está tudo bem. Então, é complicado. Um dia a bomba estoura. Então, fica aí a reflexão, reflitam, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.